pandemia, né, que deixou a saúde mental no limite, né, doutor? E não era para menos. Aliás, a pandemia que, não vamos nos esquecer, ainda continua, graças a Deus, principalmente no Brasil. Os números são animadores, bem menores, mas a pandemia ainda está aí, né, doutor? É verdade, e gerou um estresse crônico nas pessoas, né? Teve um estudo, Robson, do Instituto Ipsos, feito em abril deste ano, que revelou que 53% dos brasileiros queixaram estar sentindo algum desconforto na sua saúde mental desde o início da pandemia, um aumento muito importante, o que acarretou aí, Cássia, um aumento de 113% na busca por medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, reguladores de humor, medicamentos para insônia. Tudo isso tem aumentado de maneira muito importante. Sabe o que é interessante, Robson? Eu sempre pensei que o impacto agudo e intenso causava transtornos mentais de maneira mais amplificada. Mas a pandemia está revelando que o tempo gera um desgaste e um condicionamento mental patológico. Esse estresse contínuo prolongado adoece mais do que traumas agudos, situações extremas, trágicas, tragédias. É muito interessante isso. Eu acho que eu nunca atendi tanta primeira consulta igual eu estou atendendo agora. Eu acho que esse número de 53% está ainda maior. E tem um detalhe, doutor, o The Lancet teve uma publicação agora, bem recente, final do mês de outubro, com um apanhado de estudos durante esse período da pandemia. E constatou-se o seguinte: além de aumentar os casos de depressão e de ansiedade, tem um outro índice que chama atenção. Todo mundo no início da pandemia falou assim, olha, vamos ficar atentos aos idosos. E essa pesquisa comprova que os jovens foram os mais atingidos por essa ansiedade e pelos altos índices de depressão. É verdade, né? Os jovens, né, que tem essa geração muito acelerada, eles já crescem com uma estrutura de ansiedade mais amplificada, com muitos referenciais distorcidos por redes sociais. Eles geralmente são muito mais vulneráveis a essas mudanças ambientais. Os idosos, eu acho que de alguma forma eles têm uma experiência de vida que facilita essa adaptação a novas rotinas e de alguma forma eles sabem se preservar, administrar sua saúde mental de uma maneira mais elaborada que muitos jovens que crescem aí nessa busca incessante, né, por questões de trabalho, de exposição, de dinâmica social, e quando perdeu isso pela restrição da vida social, tiveram um impacto muito grande. Eu acredito também, doutor, que os mais velhos, eles já estão meio desacelerados, né? Já estão numa fase mais zen, mais calmos, né? Eles se satisfazem com a leitura, com ver um filme, uma televisão, ficar mais em casa, de curtir, de repente, uma família. E os jovens naquela correria toda, de repente, o mais jovem ainda querendo ir para balada, querendo curtir, ir para praia e jogar bola. E aí, ficando restrito, houve um impacto muito grande. E já os idosos não tiveram um impacto tão grande porque eles já estavam mais desacelerados. Por outro lado, a ausência de familiares próximos é que pode ter mexido demais com eles, né? Sim, é verdade. Você está descrevendo uma coisa que chama-se neuroadaptação dopaminérgica. Né? O cérebro, quanto mais intensa a exposição dele a estímulos, mais ele demanda a sustentabilidade desse padrão de estímulo intenso, de vida corrida, né? De comprar, de adquirir, de viver intensamente. E essa humildade, a simplicidade, né, dos idosos, das pessoas que têm mais tempo e experiência de vida, facilitou eles a se readaptarem com a questão da pandemia e toda essa mudança, esse desgaste que houve. E os jovens tiveram um déficit, uma queda muito grande nessa intensidade na carga de estímulos, intensidade de viver. Perderam muito aí e muitos adoeceram com isso. Ó, a ouvinte quer saber o seguinte: quantas fluoxetinas de 20 miligramas a pessoa pode tomar por dia? Porque ela está tomando 2 unidades e parece que não está adiantando muita coisa, que ela está muito ansiosa. Mas também não pode tomar sem uma prescrição, né, doutor? Olha o perigo aí, ó. Verdade. Olha só, gente, a fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Né? Os antidepressivos, eles atuam aí no equilíbrio da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. A fluoxetina é um serotoninérgico muito potente. Ela tem uma duração do organismo de até 7 dias, Cássia. Então é muito interessante, Robson. Se você tem um remédio que dura 7 dias e você toma ele diariamente, você vai acumular. Então existe uma diferença pequena em termos de impacto clínico de você tomar 1, 2, 3 ou 4. A dose máxima recomendada
são 60 miligramas por dia, que seriam 3 cápsulas de 20 miligramas. Mas na prática clínica você observa que com 1 ou 2 cápsulas, você já espera a resposta clínica que você está buscando. Se essa resposta não surge, né, é porque de alguma forma as pessoas têm que entender. O antidepressivo não é a pílula mágica da felicidade. É um potencializador de mudança, de reinterpretação, de rever seus conceitos, de se reenxergar na vida, de se recolocar. Daí a importância de, junto com o remédio, você identificar quais são os problemas que estão te adoecendo, quais são os pensamentos, quais são as vivências, neutralizar, reinterpretar e recondicionar sua vida a viver de uma maneira que te faça bem, interagir de maneira que preencha a sua mente. Daí você usa desse fertilizante, desse potencializador da melhora que é o antidepressivo. Agora, doutor, outro ouvinte aqui perguntando o seguinte, ele usa cloridrato de quetiapina para dormir à noite e metade de um comprimido Pondera. Quer saber se eles podem causar o ganho de peso. Sim, é interessante, né? A pergunta. A quetiapina, gente, é um neuroléptico. O neuroléptico é um remédio que neutraliza a tensão. Em doses altas, Robson, é muito usado como antipsicótico em quadros de esquizofrenia, em quadros de delírios. Mas em doses baixas é sim super seguro e muito indicado para ser usado para regulação do sono, para desacelerar, para relaxar, para recarregar a bateria, tornar o sono saudável e reparador. Então é super indicado o uso da quetiapina. Ela tem uma meia-vida curta, que é o tempo de duração no organismo de 8 horas. Então regula bem o sono de uma maneira saudável, mas pode sim, tanto a quetiapina quanto a paroxetina, que é uma prima da fluoxetina, né, podem sim aumentar o apetite e de alguma forma levar a ganho de peso. Por isso que junto da melhora do humor, a gente tem sempre que orientar mudanças de hábito de vida. Fazer mais exercício, manter-se ativo, preencher a mente, né, para você romper com aquele automatismo que a doença trouxe, aquele automatismo patológico, ficar preso em tristezas, em preocupações. Só interagindo que você consegue substituir esse hábito tóxico por um novo hábito saudável. O ouvinte já está mandando pergunta. Oi, doutor Guilherme, eu estou aqui na Praça da Estação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tomo remédio controlado e nunca tomei. Mas se um dia eu estiver em casa, estiver passando por alguma situação difícil, quiser tomar algum remédio para dar uma ajudada, uma melhorada, eu posso tomar algum? Qual que é a sua dica para mim hoje? Meu nome é Jéssica, tá? Eu gostaria muito de saber uma opinião sobre uma ajuda. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pela pergunta. Gente, medicamentos controlados, eles atuam no cérebro. Isso é interessante, eles não causam uma dependência química, mas o cérebro se adapta a ele. Então, a maioria deles, Robson, principalmente antidepressivos, eles demoram 2 a 4 semanas para terem efeito. É como se fosse uma neurofisioterapia que vai retreinando, remodelando as trilhas neuronais. Depende do Depende organismo? da pessoa, do quadro, do remédio. Cada remédio tem um perfil farmacológico e cada quadro vai ter uma resposta de acordo com a estrutura do organismo e com a gravidade. Então é muito interessante. Esse uso circunstancial, tem gente, hoje eu estou mais ansiosa, eu vou tomar fluoxetina. Gente, isso não adianta nada, né? O efeito do remédio é um treinamento mental, é uma remodelagem, é você exercitar trilhas saudáveis para elas se tornarem mais ativas e você conter, né, controlar, equilibrar trilhas neuronais tóxicas, patológicas que são responsáveis pela doença, para elas regredirem. Então é um processo crônico, persistente. Então o uso efetivo, Jéssica, ele é contínuo. Aí você vai ter um uso e a interrupção abrupta coloca em risco, porque o seu cérebro está adaptado a ele. A retirada tem que ser orientada. Então o uso pontual não funciona, gente. Tá certo. Outra participação aqui no nosso tarde.com é o seguinte, o filho diminuiu o alprazolam, ele toma 1 miligrama e agora está tomando 0,5 miligramas. Ele diminuiu por conta própria, por não ter condições de pagar o psiquiatra e o SUS não está oferecendo nos postos. Ele pode ter algum problema por ter reduzido por conta própria, doutor? Ele pode retirar esse medicamento? Alprazolam, uma pergunta muito importante. Gente, o alprazolam é um benzodiazepínico, é um tarja preta muito utilizado e ele tem um problema que poucos médicos abordam e poucos consideram quando se prescreve. Ele tem uma meia-vida curta, ele dura em torno de 12 a 16 horas no organismo. Então, se você usa contínuo um remédio tarja preta que causa dependência química, você vai desenvolver um quadro que com o tempo você vai desenvolver tolerância,
e vai ter abstinência. Então, o uso contínuo do alprazolam somente uma vez ao dia, Robson, com o tempo gera mais ansiedade. Então, as pessoas têm que ter essa informação, né? A retirada tem que ser feita de maneira muito orientada, muito gradativa, e se é preciso usar continuamente, recomenda-se usar em 2 tomadas diárias para não haver essa lacuna. O que é abstinência, gente? É muito semelhante a um alcoolismo quando a pessoa para de beber, ela fica tremendo, confusa, agitada, acelerada, suando, palpitando. Porque isso tá faltando aquela substância, né? que o corpo está acostumado e está querendo mais. Ele está adaptado e condicionado aquilo de uma maneira química, ou seja, a membrana do neurônio se adaptou a ele. Então a abstinência, quando acontece, é perigosa, pode gerar confusão, agitação, impulsividade e intercorrências graves. Então todo o uso e redução desse tipo de remédio tem que ser observado de maneira cuidadosa, com acompanhamento de um especialista. Doutor Guilherme, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu estou aqui na Praça da Estação. Eu já fiz uso de remédio controlado. Para mim voltar a tomar, eu preciso procurar um especialista? Boa tarde, Ricardo. Sim. Né? Cada quadro, cada momento o cérebro está diferente. O nosso cérebro é muito plástico, gente. De acordo com aquilo que a gente vive, com o problema que a gente está convivendo, o nosso cérebro muda. Então uma pessoa ela pode ter, por exemplo, uma depressão melancólica, aquela que a pessoa não quer fazer nada, ficar triste, abatida, se sentindo inválida, e meses depois, por uma situação, ela se recuperou, está em outra fase da vida, só que agora ela está vendo uma situação de estresse e ela está tendo uma depressão ansiosa. Então cada quadro é diferente e o bom médico é aquele que vai destrinchar e identificar cada detalhe e adaptar o tratamento para corrigir, para equilibrar, para exercitar os circuitos da saúde mental de maneira adequada. Então cada quadro é diferente, assim como, de alguma forma, cada pessoa pode ter uma abordagem diferente de acordo com o perfil cerebral dela. Então cada caso tem que ser acompanhado muito de perto e reavaliado sempre. Boa tarde a todos da Itatiaia. Doutor, eu gostaria de saber, eu tomo clonazepam de 5 miligramas, tomo meio, de vez em quando que o médico me receitou, porque eu tenho muita ansiedade, mas eu não faço esse uso contínuo. Gostaria de saber se faz mal. Pois é, a ouvinte perguntando algo que é muito comum, né? O clonazepam é um medicamento disponível no SUS, é muito prescrito. Dos remédios controlados é o mais prescrito no Brasil, né? O famoso Rivotril. Ela deve ter confundido, a dose são de 2 miligramas. Gente, medicamentos controlados, eles não tratam a ansiedade e tarja preta, né? Eles simplesmente aliviam. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. E tem um perigo muito grande. Leva a perda de massa muscular, leva a perda de massa óssea, leva a rebaixamento do grau de concentração, atenção, foco e exercício da memória, enfraquecendo o cérebro. Então eles devem ser usados de maneira muito restrita, muito bem orientada para casos específicos, graves, crônicos, não devem ser utilizados assim. E tem um grande perigo, Cássia, que esses remédios tarja preta, eles neutralizam a resposta emocional do que a gente pensa. Então eu penso num evento, eu perdi meu pai. Isso me gera angústia, certo? Quando eu penso nisso, estou sentindo angústia, eu percebo, olha, eu devo reinterpretar o que eu estou pensando, devo lembrar do meu pai dos bons momentos e não da morte dele. Isso é uma forma de psicoeducação. A consciência emocional remodela a forma que a gente interpreta. Remédio tarja preta, bebida, cigarro, drogas, esses remédios neutralizam a resposta emocional do que a gente pensa. Então a pessoa pensa algo negativo, algo traumático, algo profundamente doloroso e estressor para ela e não sente mal. Então ela fica presa naquilo pensando, se autotreinando, amplificando a doença. Então tem que ser orientado e condicionado.